Olá! No programa de hoje, novas formas de participação popular na democracia. São inovações conhecidas como mini-público ou Assembleia Cidadã. Como elas se inserem em políticas de participação social e se somam a outros instrumentos já consagrados no país e no exterior. Eu converso com a cientista social Silvia Cervellini, cofundadora e diretora do Instituto Delibera Brasil. Bem-vinda ao Mundo Político, Silvia. Um prazer recebê-la. Muito obrigada, muito bom estar aqui. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece sua presença. Silvia, você veio a Belo Horizonte para participar de um seminário na Faculdade Milton Campos sobre o tema Sorteio e Política, o uso dos mini-públicos na democracia. Ainda não é uma questão de amplo domínio, né, de quem nos assiste. Então vamos começar com o básico. O que são esses mini-públicos, né, e quando eles surgem na cena internacional? O mini-público é uma inovação democrática, né, uma forma de participação. É muito interessante porque é uma invenção que foi inventada ao mesmo tempo em dois países na década de 70, em 1970, nos Estados Unidos por um acadêmico Ned Crosby e na Alemanha por um acadêmico Peter Dinel. E eles inventaram a mesma coisa, sem se conhecer, porque eles estavam respondendo a essa demanda por uma participação maior, mais no centro, né? Colocar cidadãs e cidadãos comuns no centro do processo de decisão e formulação de políticas públicas. Então, o que é o mini-público? Ele tem três componentes. Um componente que é formar um grupo representativo da população, né? Então isso é feito por chamamentos aleatórios, através de técnicas de amostragem e sorteio, que o seminário era justamente sobre essa importância do sorteio. Então tem um grupo sorteado de participantes. O segundo componente é informação. Essas pessoas passam por uma etapa onde elas adquirem informação, têm tempo para entender o problema, entender os prós e contras das soluções e propostas, e aí a deliberação é o terceiro componente, onde aquele grupo de pessoas diferentes, diversas, com diferentes experiências, perfis, vão trabalhar junto, ponderar os argumentos, ouvir uns aos outros e chegar em consensos, né? Pensar o que é a melhor resposta para aquele problema que foi colocado para o mini-público, né? E isso, então, foi inventado na década de 70, mas muito ainda no nível experimental. E nos anos 2000, a partir de algumas experiências muito bem-sucedidas, principalmente na Europa, a coisa foi tomando corpo, né? E hoje em dia, na Europa, as assembleias cidadãs acontecem, tem uma onda deliberativa, né? Que se diz. E o Delibera pegou essa onda. A gente... Delibera que surgiu em 2017, né, aqui no Brasil. Isso. Pois é, vamos falar um pouco mais, né, sobre cada uma dessas etapas, né, dos mini-públicos. Qual que é o sentido, Silvia, da definição dos participantes por sorteio e não por eleição? Como que é feito isso? Se há uma pré-seleção, de que forma ela acontece? Nas experiências lá fora, né, o que se costuma fazer por exemplo, o parlamento ou uma prefeitura, né, o poder público, envia cartas para endereços aleatórios, assim, tipo 20 mil, 50 mil cartas para endereços aleatórios, convidando um convite oficial para aquela casa, para aquelas pessoas daquela casa participarem. Aí os interessados se inscrevem e aí depois disso tem o sorteio. Aqui no Brasil, a gente já se deparou com essa dificuldade, que a gente não tem cadastros públicos de endereços, né, atualizados que a gente pudesse usar. Então, a gente também faz uma amostra, como se fosse uma pesquisa eleitoral com uma amostra. Você, inclusive, trabalhou no Ibope, né, durante muitos anos. Exato, e aí a gente faz isso e faz esse sorteio. Agora, o sorteio é muito legal porque não é só a parte operacional,
mas é essa coisa simbólica mesmo, que todo mundo pode ter uma chance de participar, né? Tem o direito e o dever de participar como cidadã e cidadão, né? Mas essa amostra, ela segue critérios assim, específicos para ela ser definida? Sim, sim. Em cada processo, a gente pensa a melhor forma de chegar numa amostra representativa do perfil, né, da população. Se puder citar um exemplo prático para a gente. Assim. Então, por exemplo, em Fortaleza, em 2019, foi um dos primeiros processos que a gente fez, com a parceria com a prefeitura. A gente primeiro selecionou setores censitários, então fez um sorteio de setores censitários para distribuir bem na cidade. Em cada setor censitário, uma equipe ia lá e abordava domicílios, pulando, né, fazendo saltos para espalhar bastante, e aí propunha, levava o convite para o morador, para a moradora, e com isso a gente formou o grupo e depois teve um sorteio, né? O sorteio também é interessante porque você pode definir que para um determinado tema, por exemplo, em Salvador nós fizemos um processo de Assembleia Cidadã sobre mudanças climáticas que o grupo que estava propondo, o grupo em torno, né, que era a partir do mandato da vereadora Maria Marighella, tinha uma preocupação muito grande com grupos mais vulneráveis às mudanças climáticas. E um dos grupos mais vulneráveis em Salvador são as mulheres negras, principalmente mães, chefes de família, mulheres chefes de família. Então, esse grupo, ele tinha uma cota maior no sorteio. Então, a gente buscou mais esse perfil acima da proporção. E isso é uma coisa bem transparente, que é descrita no processo, então todo mundo sabe que vai ser feito daquele jeito. Bacana. Nas etapas seguintes, Silvia, como que o trabalho, né, ele aproxima o cidadão das tomadas de decisão? Se há uma preocupação em garantir que perspectivas e argumentações diferentes ou até contraditórias sejam colocadas na mesa? A gente já trabalhou com várias temáticas, né? Desde gestão de resíduos sólidos até educação em tempo integral e bioeconomia. E em cada uma dessas temáticas, o que a gente faz que é uma melhor prática, né, desse campo, é você criar um grupo de conteúdo. Então, esse grupo de conteúdo, a gente convida especialistas, ativistas, organizações de sociedade civil, trabalhadores, empresários, representantes que trabalham, atuam, estudam aquele tema e formam uma mesa. E muitas vezes é interessante porque você convida, a gente fala, né? A gente faz um pouco advogado do diabo. Convidou quem que seria a posição divergente aí? Convida o outro também. Então, a gente convida todo mundo para estar na mesma mesa e pensar que informações que a gente vai levar para o mini público. Acontece muito uma mudança de posições pré-estabelecidas, vocês percebem isso ao longo do debate? Sim, teve um caso, por exemplo, nessa questão de gestão de resíduos sólidos, que uma participante, logo no primeiro dia, ela era uma advogada, e ela já trouxe uma proposta pronta, muito baseada em fiscalização e penalização de quem descartasse o lixo fora. Ela estudou o tema e trouxe uma proposta pronta. E foi interessante, porque inclusive ela teve contato com outras participantes que eram de comunidades, uma inclusive era catadora. E aí ela foi percebendo que essa proposta que ela trouxe pronta, a realidade das pessoas muito diferentes ali, muita coisa não ia dar certo, né? Então, ao final, você percebe como as pessoas se respeitam e conseguem reconhecer que esse conjunto, né, essa inteligência coletiva cria soluções muito mais consistentes, né? Silvia, o encaminhamento das deliberações finais que são tomadas, ele também é monitorado posteriormente? Como é que funciona isso, né? Ao fim da Assembleia, né, é encaminhado ali para a entidade que vai poder tomar decisões práticas, mas
se há, de fato, um acompanhamento posterior. Aqui no Brasil, a gente não teve uma experiência ainda que houvesse uma institucionalização, ou seja, que o Minipúblico ou a Assembleia Cidadã tivesse já uma decisão vinculante, né, que a gente chama vinculante, que aquilo que saísse necessariamente ia ser implementado. Em outros países isso acontece, o parlamento convoca com o compromisso de que aquilo vai ser discutido e levado em comissões para ser implementado. O que a gente faz aqui no Brasil a prefeitura, o mandato, um grupo, ele se compromete a receber, analisar e dar uma devolutiva do que será feito a partir dali. Então, isso normalmente é feito num evento público, normalmente a gente protocola isso junto à presidência da Câmara Municipal, junto à prefeitura, mas a gente também está cada vez mais percebendo que nos nossos projetos a gente precisa incluir o pós-deliberação, porque a gente precisa continuar dando apoio para a Assembleia Cidadã, ficar mobilizada para pressionar para as coisas serem implementadas, sabe? A gente citou aqui, né, que o Delibera Brasil foi fundado em 2017. De lá para cá, quais foram, se você puder destacar assim, uma ou duas experiências que marcaram muito mesmo assim vocês pela elaboração, pelo resultado que foi construído? Acho que eu vou falar a primeira. A primeira a gente nunca esquece, que foi o Minipúblico sobre regulamentação de mototáxi em Ilhéus. A gente estava experimentando para ver se a coisa funcionava e funcionou muito bem. E as recomendações foi junto com uma organização de sociedade civil, o Instituto Nosso Ilhéus, que é muito atuante lá, e aí a gente levou para a prefeitura incorporou várias das demandas na proposta, foi para a Câmara. Durante as audiências públicas de discussão, algumas coisas não foram esquecidas e estava lá o pessoal falando: mas vocês não colocaram que a gente quer que os mototaxistas sejam moradores de Ilhéus e tal. E isso foi incorporado, e a legislação de mototáxi de Ilhéus, depois de 2 anos de tramitação, ela incorporou muitas coisas do Minipúblico da nossa primeira experiência. Então, é muito marcante. E acho que uma mais recente, que eu acho que para nós, no momento atual, ela é muito importante, foi a Assembleia Climática de Bujaru. Que é no Pará, né? A gente fez o ano passado, dentro de um programa que, inclusive, é um programa latino-americano, que a gente está colaborando com outras organizações da Colômbia, da Argentina e do México. Então, a gente faz parte de uma rede internacional e a gente está fortalecendo o campo na América Latina. Então, chama Ressurgentes, e é um ciclo de assembleias cidadãs sobre mudanças climáticas, e a primeira foi no Brasil, em Bujaru. Depois teve Mar del Plata, Buenaventura, na Colômbia, e Monterrey, no México. E em Bujaru, o que nós fizemos? A gente queria fazer a assembleia no Brasil, na Amazônia, então a gente fez uma convocação aberta para cidades amazônicas que quisessem organizar com a gente uma assembleia de enfrentamento às mudanças climáticas. E Bujaru foi uma das 16 cidades que manifestaram interesse, e foi selecionada. A manifestação de interesse veio através da Secretaria de Agricultura, com o apoio da prefeitura, do prefeito, e trazia uma oportunidade muito interessante, porque a gente queria que esse caso fosse uma inspiração, um exemplo para outras cidades amazônicas, né? De como a participação pode ajudar a trazer respostas para esses dilemas. E Bujaru tem é uma cidade agrícola, de agricultura familiar, agricultura com comunidades tradicionais, cooperativas, associações, populações ribeirinhas, que vivem do açaí, produção de açaí, vivem da floresta, né? Mas tem ameaças, né? Ameaças muito grandes ali,
E eles estão no momento ali de decisão, para onde que a gente quer que Bujaru vá. Entre a preservação e desenvolvimento, que é um dilema, né, histórico na Amazônia. Isso. E é isso, assim. Será que precisa ser um dilema? Então, acho que um pouco o que a população de Bujaru, a Assembleia Climática de Bujaru, disse nós queremos preservar, a gente quer continuar preservando a floresta, a gente quer, é o nosso quintal, mas a gente precisa alavancar algumas atividades aqui de bioeconomia, agricultura sustentável. É possível, a gente quer, e é para isso que a gente está reafirmando a nossa vocação, né? Quanto essas experiências, Silvia, né, que você cita, né, que se destacaram aí desde 2017, essas duas emblemáticas, quanto elas representam de um enriquecimento assim da cultura democrática, né, do fortalecimento de princípios que deveriam nos reger, né, permanentemente? Você começou falando sobre os mini-públicos trazerem uma nova forma diante das formas. O Brasil, ele é reconhecido mundialmente, né, como um palco de participação cidadã, participação social. A gente tem as conferências, tem os conselhos. Muitas vezes a gente não se dá conta de como essa participação ativa da sociedade civil ajudou. Orçamentos participativos em alguns municípios. O próprio SUS é fruto, né, desse trabalho. O SUS foi criado em conferências e conselhos de saúde. E aí o mini-público, ele aporta, a gente fala que ele ativa o modo cidadão, porque muitas vezes os movimentos, as partes interessadas para o bem, né, até com super boas iniciativas, estão ali numa batalha ali na sua causa, e às vezes precisa ter um mini público para trazer outras perspectivas e trazer assim, este grupo está querendo isso, mas o que é melhor para todo mundo, né? Então, eu acho que são coisas complementares mesmo. E formar, né, consensos nem sempre é fácil, né? Ontem no seminário eu ouvi mencionaram uma fala de um ativista europeu que ele falava assim: consenso dentro da sala, luta fora da sala. Eu acho que são esses complementos. Acho que movimento, sociedade civil organizada tem a luta política, mas a gente também pode ter espaços de deliberação e busca de consenso, e a cidadania está pronta. Quando ela é convidada, também a minha colega Fernanda, diretora do Delibera também, ela sempre fala, as pessoas não gostam de participar, mas a gente tem percebido que quando a gente vai lá e convida e explica e dá condições para a participação, as pessoas querem participar. No início da nossa conversa aqui, Silvia, você citou, né, que é um instrumento que já está mais consolidado, sobretudo na Europa, né, com uma utilização mais frequente. Para o Brasil, você acredita que esse modelo possa, de fato, ser incorporado por diferentes governos, de diferentes esferas na rotina da gestão? Eu acho, a gente aspira a isso, a gente trabalha para isso, a gente quer que outras organizações tenham essa prática, implementem mini-públicos, a gente quer que governos nas esferas municipal, estadual, nacional, mas a gente acho que é importante dizer que o mini-público ele é uma forma de participação muito boa para determinadas situações. Não é panaceia. Por exemplo, para mapeamento de demandas, você tem outras formas para co-construção de políticas. Às vezes, uma consulta pública bem feita, ela resolve muito bem. Plataformas digitais para alguns tipos de coisa resolve muito bem. Então, eu tenho a perspectiva de que a gente pode combinar mini-públicos no dia a dia da nossa vida pública, no dia a dia da administração pública, no dia a dia da atividade parlamentar, combinar
com outras formas de participação. No Legislativo, queria explorar até um pouco com você isso, que é um poder baseado, né, na representação dos cidadãos, e como são os exemplos, né, dessa prática dos minipúblicos sendo adotadas em mandatos parlamentares. Você já citou um caso aqui, né, lá de Salvador, mas enfim, como é que tem sido a operacionalização desse instrumento a favor de mandatos? Muito bom. A gente fala que uma deliberação cidadã ela pode ter papéis diferentes. Ela pode ajudar na tomada de decisão, né? Então, efetivamente, você faz uma pergunta e o minipúblico responde sim ou não, vai, não vai, e você usa isso para a sua atividade parlamentar, mas também tem uma outra função que é de alavancar o mandato, no sentido de o mandato tem uma visão, um objetivo estratégico, mas como construir isso junto com a população? Como engajar a população nesse debate? Como engajar a população? Então, o minipúblico ele pode ajudar a qualificar o debate público, pode ajudar o mandato a trazer esse debate de uma maneira qualificada para a sociedade. Então, no caso, por exemplo, a própria Toritama, no interior de Pernambuco, que é uma cidade onde se produz 25% do jeans, a Assembleia Cidadã lá discutiu esse dilema entre a produção industrial, que emprega todo mundo, mas produz uma poluição enorme do ar, e engajou, a Assembleia Cidadã engajou a sociedade nessa discussão, entendeu? E qualificou o debate, os prós e contras, as possíveis soluções, como fazer para ter uma transição justa, como se diz. Então, o mandato ele pode usar também esse processo não só para dar apoio à tomada de decisão específica, como também para levantar o debate, levantar uma questão, encaminhar um debate público junto à sociedade. Pensando no que seria, por exemplo, o público-alvo de um mandato, por que a escolha por um sorteio pode se mostrar mais eficaz, por exemplo, na definição de participantes, do objetivo que se quer alcançar, do que uma eleição deliberada? Do que uma eleição... Uma eleição mesmo por maioria, assim, que fosse sim. votada. Não, eu acho que primeiro trazer vozes que normalmente não participam. Uhum. Então, o sorteio e todo esse esforço, porque a gente sabe que os espaços de participação, mesmo abertos, quem participa é quem tem mais condição de participar. Quem já tem talvez alguma representação Sim, prévia, alguma... e que tem até condições financeiras, porque, olha, custa você pegar um ônibus, chegar lá, você vai deixar o seu dia, a gente sabe que tem população na informalidade, você vai deixar de ganhar o seu pão ali para ir dedicar algumas horas ali participando de uma audiência, Então, trazer vozes que são ausentes do processo, mas que gostariam de estar lá, se você dá condição. Isso eu acho que ajuda muito. E também essa predisposição ao consenso. Eu acho que, assim, não é obrigatório, eu acho que o dissenso também é importante, a gente registra os dissensos, né? A gente sempre fala na Assembleia Cidadã, gente, pode discordar, não é pecado discordar, não, a gente vai anotar no relatório que teve discordância aqui, mas é uma predisposição ao consenso. E eu acho que, às vezes, no processo de eleição, a pessoa está ali e ela não está com essa predisposição tão grande. Silvia, nosso tempo está quase acabando, mas eu queria encerrar a entrevista. Falo muito. Não, que isso, papo muito agradável para nós e para quem nos assiste certamente. Mas queria encerrar a nossa conversa propondo um exercício hipotético, falando de um outro assunto que voltou à baila no Congresso recentemente por meio de uma PEC, que é o fim da reeleição no Brasil. Os defensores da proposta acreditam que ela tornaria a política brasileira menos centrada em campanhas eleitorais contínuas e mais focada
né, em governança de longo prazo, além de diminuir aí o uso indevido de recursos públicos, supostamente indevido, né, em campanhas, e aumentar a representatividade. Já quem prefere a manutenção da reeleição, né, argumenta que ela permite a continuidade de políticas públicas bem-sucedidas, que oferece também a oportunidade de premiar bons governantes, né, com uma recompensa. Daria para arriscar, assim, com base na sua experiência, qual seria o resultado de uma deliberação cidadã a respeito, né, em uma assembleia nos moldes de um mini público? Muito bom. Eu acho que o mini público ia, provavelmente o grupo de conteúdo, a gente ia levantar um pouco algumas estatísticas, né? Em que casos, qual é a porcentagem onde esses argumentos favoráveis à reeleição realmente aconteceram? Ou seja, onde que a reeleição realmente promoveu essa continuidade, essa boa continuidade? Será que isso foi a maioria? Então, o mini público vai olhar para a evidência, sabe? E não só... procurar evidências científicas e tal. E aí vai tomar... não, teoricamente seria muito bom, mas na prática não está acontecendo. Então, eu acho melhor a gente decidir para um lado ou para o outro. Eu não sei quais seriam as estatísticas, mas eu acho que o mini público iria pelo que está funcionando. Se está funcionando a reeleição, ele iria pela manutenção, mas se não está funcionando, ele iria pela mudança, sem compromisso com interesses de um lado ou de outro. Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Silvia. Foi um prazer recebê-la. Sucesso aí à frente das novas iniciativas do Delibera Brasil. Muito obrigada, foi ótimo. Muito obrigada. Eu conversei com a cientista social Silvia Cervellini, cofundadora e diretora do Instituto Delibera Brasil. Falamos sobre o uso, os limites e as potencialidades dos mini públicos na democracia brasileira, um instrumento alternativo de participação social em processos decisórios. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.